Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se você está cansado de tudo que tem sentido, deixa Jesus dar alívio ao seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem dias que, mesmo após nós termos dormido uma noite inteira, nós acordamos já com aquela sensação de cansado, como se alguma coisa estivesse nos sobrecarregando. Então o dia mal começa e nós já estamos desanimados. Parece que alguma coisa tem drenado a nossa energia o tempo todo. Só que, o que será que está acontecendo à nossa volta? O que será que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Será que isso é algo espiritual? Ou será que isso é algum tipo de doença ou a falta de algum mineral no meu corpo? Quando nós não conhecemos o mundo espiritual, quando nós não temos o hábito da leitura da palavra de Deus, quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós simplesmente ignoramos o mundo espiritual e tentamos encontrar uma razão nas coisas que nós vivemos. E fatalmente nós vamos acabar colocando a culpa em alguma coisa que tenha acontecido conosco. Só que o motivo, cada vez ele muda. Então, se hoje você terminou uma relação, talvez este seja o motivo que você acredita. Amanhã ou depois deu um problema no seu emprego, está com alguma dívida, rompeu algum relacionamento, brigou com alguém, aconteceu alguma coisa chata. Então, assim, sempre a gente consegue colocar um nome. Porém, todas as vezes a causa é a mesma, ela é espiritual. Então, como que isso pode passar da minha vida? Como que eu posso passar de deixar de sentir isso? A palavra ela nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas será que você tem alimentado o seu espírito? Será que você tem dado a oportunidade de Jesus se manifestar na sua vida? Então, se Jesus ele vive longe do meu coração, certamente que outra pessoa ou outro espírito vive perto dele. E diferente de Jesus, que é alguém que nos ama, alguém que nos criou, que emprestou o seu espírito, que tem amor por nós. O outro espírito, ele quer apenas nos destruir, roubar as coisas que nós temos, quer simplesmente deixar a gente num estado onde simplesmente tirar a própria vida seria a melhor solução. Então, dentro de todas essas coisas, a gente vai lendo a palavra de Deus e vai aprendendo mais sobre esse mundo. Se a gente vai lá em Mateus 11, versículo 28 a 30, a palavra do Senhor, ela diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Outras traduções da Bíblia dizem: venham sobre mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Quem está dizendo essas palavras? É Jesus. E o que Jesus ele está dizendo? Que quem estiver se sentindo cansado e sobrecarregado é para ir até Ele. Se isso fosse uma questão humana, onde nós simplesmente pudéssemos deitar e descansar e no outro dia tá tudo bem, será que Jesus teria dito essas palavras?
Será que isso seria um ensinamento que ninguém mais deu? Ou seria que Jesus está dando um discernimento do mundo espiritual para nós? Então, os nossos sentimentos, eles sempre estão nos acusando a direção que nós deveríamos seguir ou a direção que nós não estamos seguindo. Então, todas as vezes que você tiver esse sentimento de desânimo, que você sentir que alguma coisa está pesando sobre você, sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, não existe nada pior do que você passar um dia inteiro esperando que alguém apareça, esperando que uma notícia chegue, esperando que algo saia do padrão, esperando, e isso vai se estendendo por dias. E os dias se tornam meses, e aquilo o tempo todo você está na tua cabeça naquela expectativa. E enquanto você faz isso, a sua vida parece que ela parou, que não existe mais nada, é só aquele momento, é só aquele acontecimento. E isso vai drenando toda a sua energia. Porque se Deus precisasse te usar, você estaria tão indisposto que não teria nada para oferecer. Então Jesus está fazendo um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Carregar os nossos sonhos, carregar os nossos interesses, carregar o amor, quando Deus não é o centro desse amor. Tudo isso machuca o nosso coração. O questionamento, a falta de sabedoria, quando nós passamos necessidade, quando nós não conseguimos aceitar alguma coisa que aconteceu, tudo isso acaba sobrecarregando. E Jesus diz o quê? Eu lhes darei alívio. Então Jesus ele vai tirar dos nossos pensamentos essa carga e vai colocar outros pensamentos, outros sentimentos dentro de nós. Por isso que nós incentivamos a leitura da palavra de Deus, porque ao invés de ficar pensando nessas coisas que te preocupam, você vai começar a pensar nas promessas de Deus e em tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. E não apenas pensar nisso, mas ter a certeza que junto desses pensamentos vão vir bons sentimentos, porque a presença de Deus, ela pode ser notada. Então, em meio ao caos, você vai conseguir sentir a paz do Senhor. É aquela paz que nós não conseguimos entender, porque é a paz de um espírito que tem fé e confiança em Jesus. E ele faz mais um convite: venham até mim, venham com as suas cargas pesadas, venham até mim sobrecarregados, venha do jeito que você está, eu vou te dar alívio. E ele faz mais um convite para nós: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Jesus quer ensinar alguma coisa para você. E o que ele quer ensinar? Você ser bom, porque ele diz: eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Ah, aqui vem uma palavra que é boa para a gente conversar um pouquinho: humildade. O que é humildade? As pessoas que elas não conhecem Jesus, que não têm sabedoria, elas associam humildade com pobreza. Então você vê uma pessoa pobre, ela é humilde. E se você vê uma pessoa rica, ela é soberba. Só, para ela o parâmetro é o que se possui. Humildade, se você notar, Jesus está dizendo que se nós formos seguidores dele, ele vai nos dar o quê? Bondade. E ele está dizendo que ele tem um coração humilde. Humildade é você saber reconhecer a dor do outro, mesmo você sendo alguém superior a ele. Você conseguir se compadecer com as pessoas que de alguma forma elas não podem oferecer nada para você. Então isso é uma característica de Jesus, não é uma coisa que nós adquirimos. Você acha que Jesus é humilde porque ele é pobre? Jesus tem um coração humilde porque ele é o filho do carpinteiro. Olha o tamanho da ignorância que as pessoas que não têm Deus falam. E elas acham que elas estão corretas, porque na cabeça delas,
a gente dizer que crê em Cristo, e se você possui bens, você deveria vender todos os teus bens e doar ao pobre, porque daí você seria humilde. Não é característica de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz isso: olha, você já cumpre todos os mandamentos, mas agora vende os teus bens e entrega aos pobres e me segue. Jesus disse isso não porque o problema fosse a riqueza. O problema era a relação que essa pessoa tinha com o dinheiro. Então aquilo ia machucar ela, porque ela confiava no dinheiro e não em Deus. E aqui que é a questão, é a relação que nós temos com as coisas, não são as próprias coisas. Mas quem não tem sabedoria vai começar a olhar a humildade sendo pobreza. E vou contar uma coisa para vocês: nem perde tempo tentando explicar, nem perde tempo pensando falar, porque é gente invejosa, gente que não tem nada, sabe? Espiritualmente estão mortos. É o diabo se manifestando da mesma forma que ele fez na vida de Jó. Ai, Jó te adora porque ele tem as coisas. É sempre querer embasar o espiritual no material. E é só isso. Então, isso daí nós já aprendemos na Bíblia que o demônio faz. Então, vai fazer com outro. Se a gente continua lendo a palavra, Jesus ele faz esse convite. E ele diz mais uma coisa: se nós formos seus seguidores, o que nós teremos? Descanso. E vocês encontrarão descanso. Então, quando nós seguimos a Jesus, quando nós obedecemos a Jesus, aquele sentimento de sobrecarregado, de cansado, ele sai de dentro de nós, porque dentro de nós habita um novo espírito. Isso não quer dizer que aquelas situações, elas deixaram de existir, da expectativa, da espera, elas continuam. Só que elas não machucam mais o nosso coração, elas não paralisam mais o nosso tempo. E olha o que Jesus diz: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, nós obedecermos ao Senhor não é difícil, porque quando nós estamos com o Espírito Santo, tudo se torna possível. Como a palavra diz, tudo é possível para aquele que crê. Então, quando eu abro mão dos meus interesses, quando eu abro mão das coisas que eu imagino, quando eu abro mão das coisas que eu penso, tudo isso sai de dentro do meu coração para que as coisas de Jesus assumam esse lugar. E quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida se modifica completamente. Porque tudo aquilo que nós éramos dependentes, tudo aquilo que nos sobrecarregava, deixa de existir. Se a gente continua lendo a palavra, lá em Romanos 15, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, da forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, que ele vem dando uma explicação sobre a importância da palavra de Deus. E eu não preciso nem falar, porque quem ouve há mais tempo ou quem ouve há pouco tempo sempre me ouviu dizendo que eu digo para ler a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós vamos adquirir sabedoria e que nós vamos conhecer ao Senhor. Se você nunca leu a Bíblia, eu sugiro que você arrume uma tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É uma Bíblia que não tem as palavras difíceis. Se você tiver condição de comprar, seria bacana. R$20 mais ou menos no Mercado Livre você encontra. Se não tiver condição, tem aplicativo para celular gratuito. Se você não souber como encontrar, sempre tem um número de WhatsApp aqui, pode mandar uma mensagem pedindo o aplicativo, é gratuito também, e a gente vai mandar as instruções para que você possa começar a ler. E você vai começar em Mateus, que é no Novo Testamento, é do meio para o fim da Bíblia, porque é ali que Jesus veio
para cumprir todas as promessas de Deus. E a nossa fé, ela aumenta ouvindo as palavras de Jesus. Então o que aqui está nos dizendo? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então nós lemos a palavra de Deus para aprender, da forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras. Ué, pera lá. Vamos juntar as passagens de cima com a passagem de baixo. O que Jesus diz? Que aquele que o seguir vai aprender com ele, porque ele é bondoso. Bondade, bom ânimo. Olha como o mesmo Espírito está atuando, fazendo as mesmas coisas. A diferença é que nós temos um nome para esse Espírito, e ele chama Jesus Cristo. Só que Jesus, como ele voltou ao Pai, ele deixou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Às vezes isso confunde? Tudo bem. Quando nós podemos ver, é Jesus. Quando nós só podemos sentir, é o Espírito Santo. Simples de se entender. Mas ambos fazem parte da mesma pessoa. Então, por meio da palavra de Deus, nós aprendemos a ter perseverança e temos também bom ânimo. Então, antes nós tínhamos desânimo. Agora o nosso ânimo ele está bom, o nosso ânimo ele existe. Então já não é mais aquela vida onde você está cansado e sobrecarregado e que não suporta mais as coisas, mas é uma vida com perseverança. E através das Escrituras também nós mantemos o quê? A esperança, que é a capacidade de esperar sem sofrer, esperar sem sentir ansiedade. Então olha como os nossos sentimentos estão acusando que nós precisamos de certas coisas para a nossa vida. Nós precisamos estar perto de Deus para que bons sentimentos estejam dentro de nós. O Deus que concede a perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. Unidade, união. Então, olha como que é Deus, por nós lermos a palavra de Deus, por nós cremos em Jesus Cristo, Ele vai dar um espírito que vai nos unir a Jesus, para que vocês com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Senhor. Então, como eu sei que eu estou unido com Cristo? Porque as coisas que eu faço para a glória de Deus e não para buscar os meus próprios interesses. Essa é a diferença. Quem busca os interesses de Deus não busca recompensas nessa vida, mas busca que o nome de Jesus seja glorificado. Quando eu falo para você ler a Bíblia, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando você escuta esse devocional e descobre que ele é gratuito, que ele não custa nada, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando eu falo para vocês que eu tenho lido a palavra de Deus desde 2018, todos os dias, mais de 7 vezes, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando no passado eu digo que não acreditava em Deus e hoje eu acredito, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando a gente prega sobre o reino de Deus, quando a gente prega sobre o livro da vida, sobre a amizade, sobre os relacionamentos, quando eu digo que Deus é o amor, é para que o nome de Jesus seja glorificado. E isso demonstra a unidade com o Senhor. Então, ao invés de usar a minha voz para ficar falando de pessoas, eu uso a minha voz para glorificar o nome do Senhor. Ao invés de usar as minhas redes sociais para falar de mim, eu uso para glorificar o nome do Senhor. E é triste quando às vezes a gente olha o perfil de diversas pessoas, só vê meme, só vê piada, só vê coisa de festa, você não vê unidade com Cristo. Se você começou a ouvir esse devocional, sente que Deus está falando com você, você precisaria começar a dar os próximos passos, que é começar a negar a si mesmo, para que o Espírito possa usar através de você, para que outras pessoas também possam sentir o mesmo. Partilhando esse devocional, ajudando a semear a palavra. Uma coisa que eu fazia no passado e faço ainda é comprar Bíblias. Eu deixo Bíblias guardadas, às vezes eu encontro uma pessoa e eu dou uma Bíblia para ela, depois de conversar, de falar com o Senhor.
como é importante ganhar. No começo eu ganhei uma Bíblia também, como isso é importante. A Bíblia não é aquele livro para ficar guardado, mas é aquele livro que tem que ser aberto e lido todos os dias. Como isso é importante, como isso é bom. É como se Deus dissesse: olha, eu não esqueci de você. Eu não me esqueci de você, apesar de você ter se esquecido de mim por diversas vezes. Em uma só voz, glorifiquem a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós vamos ter o mesmo discurso porque nós estamos unidos com Cristo. Todos têm o mesmo discurso. Por isso que os relacionamentos, quando Jesus participa deles, eles dão certo. Por isso que as amizades, quando Jesus está dentro, elas deixam de ser apenas amizades para que ambos se tornem irmãos, porque vai existir uma eternidade. É totalmente diferente qualquer relação que ambas as pessoas conhecem a palavra e estão em unidade com o Senhor. Como é bom conhecer pessoas assim. Porque são pessoas que nos ajudam a levantar e não a cair. São pessoas que estão refletindo a glória de Deus, mas não para si próprias, mas para que nós possamos acreditar ainda mais que Deus é bom. Como isso anima o nosso coração, quando nós ouvimos as palavras certas no momento certo. E a palavra certa não é ouvir aquilo que eu quero ouvir, mas é ouvir aquilo que eu preciso ouvir, para que Deus ele possa estar dentro de mim. E eu preciso purificar a mim mesmo. Como eu faço isso? Confessando as coisas que eu fiz, que eu sei que são erradas. E assim nós vamos entrando em sintonia com Deus, e a nossa vida ela vai mudando e se modificando, graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos não mais nos sentir sobrecarregados e cansados, que nós possamos ser seguidores de Jesus, que nós possamos aprender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, que nós possamos adquirir perseverança pelas Sagradas Escrituras, que nós possamos ter também unidade com Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos glorificar ao Senhor, todos em uma única voz. Todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.